acho que a primeira dica é sempre cuidar com quem usa a palavra povo. Lembrando que existe pluralidade na sociedade. O populismo ele tem duas características principais. O anti-elitismo, ele sempre vai ser contra uma elite. Não é o burguês, não é o burguesia proletariado. Elite é quem tá no poder, é o alvo, é quem o populista culpa por todos os problemas. Então, pro PT, a elite eram os grandes empresários, com quem estavam sempre fazendo negócio por trás, né? E pro Bolsonaro, a elite era a própria esquerda, quem tinha sequestrado o Estado e precisava ser recuperado. Na Argentina agora, quem que é a elite? O Milei usava claramente a casta política. Sempre vai ter. Então, anti-elitista. Segundo ponto, antipluralista. Ele é contra pluralidade na sociedade, contra diversidade de opiniões. A única opinião que conta é a dele. Quem tem opinião diferente não tem legitimidade para falar. Isso a gente vê de todos os lados aqui no Brasil também. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. E vamos confessar aqui, né, Gabriel? Quando a gente pensou em chamar uma pessoa que falasse de política e assuntos internacionais, a nossa maior preocupação era como a gente vai tornar isso interessante. Até que depois de pensar muito, a gente chegou no nome do Urian Fancelli. Por quê? Porque o Urian é um profissional acadêmico que circula pela política, pelas artes, pela cultura, pela diplomacia e tudo isso com muita leveza e propriedade. Pois é, ele já foi, do grupo jovem do Rotary Club, lá no Paraná, escritor, atuou na delegação da União Europeia em Brasília. Odiou, né? E odiou, é só um spoiler básico. Candidato a deputado estadual, ou seja, a conversa tá diversa, tá divertida e tá cheia de informação de qualidade, claro. Sempre. Então bora começar mais um Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com convidado com o apoio da Bombril. Urian Fancelli, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer estar aqui com vocês. É tão bom a gente poder falar de assuntos fora da rodinha, assim, vamos dizer, né? Quer dizer, a gente vai falar também de assuntos dentro que da são... rodinha. Mas assim, internacionalista nem sempre é aquela pessoa que é chamada para ficar debatendo assuntos, né? E normalmente quando acontece alguma desgraça lá fora, né? Exatamente, que era muito o que a gente fazia lá quando eu trabalhava lá naquele outro lugar. Isso. Mas agora, Gabriel, vai te começar com a primeira pergunta. Ai, Urian, você é um cara estudado pra caramba, tem mestrado duplo, 2 faculdades, uma na Holanda, outra na França, estudou na África do Sul e tal. Diante de toda essa formação robusta, o que é mais difícil? Analisar a geopolítica em 2024 ou ser figurante no filme do Paulo Gustavo? Gente, se eu falar que é mais difícil ser figurante no filme do Paulo Gustavo... Eu tenho toda certeza absoluta que é verdade. Eu vou explicar essa situação pra vocês, como aconteceu. Eles falaram que a gente tem bastante tempo. né? Tem. Tempo Ih. livre, vamos em frente. Meu marido era empresário do Paulo Gustavo. E aí, eles estavam gravando Minha Mãe é uma Peça 2. O Paulo chamou a gente pra ir no hangar do aeroporto de Congonhas da Avianca. Porque a Avianca tava apoiando. Não sei se Sim. pode falar a marca, Pode. mas... Pode, aqui pode, a super. gente é totalmente livre. E faliu também, né? Mas enfim, aí o Paulo veio, chamou a gente... A gente tava atrás do avião. Um avião de verdade, parado, cheio de tela branca de LED, assim, do lado de fora, pra dar a impressão que tava voando. Aham. Vim aqui pra vocês aparecerem no filme. A gente foi e sentou atrás dele. Aí fez, assim, 20 takes. Nos primeiros todos a gente dá risada. A gente não aguentou as piadas dele. E a gente teve que ficar lá até as 3 da manhã. Gente, eu fui ver a cena de novo, né? Eu fui lá buscar pra dar uma olhada, né? A cara do Urian é tipo... Eu prefiro morrer do que qualquer outra... Porque você vê que ele tá se controlando, assim, muito. Mas imagina, pra não rir. Deve ter sido uma experiência incrível, mas muito difícil ser amigo do Paulo Gustavo, né? Porque você não Você deve riu parar tempo- de rir um segundo. Você riu o tempo inteiro e ao mesmo tempo, assim, tinha uma hora que o avião pousava. Só que, como que eu vou fazer o avião pousar? Eu vou assim, gente, não pode parecer que eu tô interpretando, sabe? O que Como é meus que amigos vão interpreta? pensar de mim? Eu tô aqui atuando agora. Então só dei uma... E foi. Ganhou o Oscar E por foi. isso. É isso. Urian, mas assim, um dos motivos pra gente te trazer aqui é justamente porque você é essa pessoa. A gente poderia... Tem N pessoas que falam sobre assuntos internacionais e de diversas formas. Só que você é o cara que fala sobre assuntos internacionais, fala sobre política nacional. Você é um internacionalista
que viveu internacionalmente boa parte da sua vida. Eu acho que só na pandemia que deve ter sido muito desesperador não poder viajar, né, pra você. Na verdade, eu tive que voltar. Pois eu vi. Eu tava terminando o mestrado e Cancelaram as aulas, né? cancelaram, fechou tudo. Eu tinha uma amiga que na época ela tava trabalhando nessa contenção aqui da pandemia, ajudando a trazer vacina, comprando respirador. E ela falou pra gente, volta porque vai fechar tudo. E eu voltei, deu talvez menos de 5 dias, fechou tudo. Senão eu teria ficado preso, ia ser mais difícil conseguir voo pra cá. Então, voltei, tive minha formatura do mesmo jeito que eu dava entrevista pra você antes, né? Terno daqui pra cima e bermuda daqui pra baixo. Estilo Cid Moreira. Né? Mas aí você vinha dessas viagens e de morar fora e estudar lá fora tal, ao mesmo tempo que você é um cara que tá nas rodas em que muita gente quer estar. Por exemplo, viajando com Paulo Gustavo, por conta da profissão do seu marido. Pelo meio do seu marido, né? Recebendo Heloísa Perissé pra jantar. Isso, e por aí vai. Eu fui inserido nesse meio, caí de paraquedas, né? Mas meio que por osmose. Nunca foi algo... Eu sei que tem muita gente que tenta de tudo pra estar no meio, se insere, se aproxima, inclusive, até mesmo de mim, sabe? Que tô ali por tabela, porque quer estar nesse meio, mas... Você começa... Não, mas isso é que é divertido, porque é justamente isso, assim. Quando você tá nesse tipo de ambiente, as pessoas querem falar desses assuntos tidos como chatos? Tem gente que sim, tem gente que não, tem gente que é pra brigar, tem pessoas... porque a intolerância tá em todos os tipos de roda, né? Sim. A gente sabe que no meio artístico, você tem pessoas que tendem a puxar mais para um lado, e é algo que eu estudo bastante, que eu escrevo sobre, que é fanatismo, que é populismo. Eles acabam puxando para um lado que... Enfim, eu não consigo ficar quieto também, né? Então, nas às vezes rodas... sai Você treta. estudou demais pra ficar quieto, né? E aí, às vezes, sai treta? Gente, não deu nem 2 minutos aqui. Vocês já estão conseguindo tirar algumas coisas. Já aqui, só. O objetivo é esse. Já deu aí com algumas pessoas que são Conhecidas. quase militantes. Quase não, né? É natural. A gente tem militância para todos os lados, na verdade, né? E eu sou cancelado de todos os lados também. Então vamos lançar o nosso primeiro Isso ou Aquilo, já, de uma vez? Lógico. Quem te irrita mais nas redes, né? Isso. Bolsominions ou Lula afetivos? Eu posso falar que... Lula afetivos, sabe por quê? Porque por mais que haja fanatismo, os argumentos são mais inteligentes, então dá mais trabalho de responder e desmascarar o fanatismo. Bolsominion já acho que não, é tudo argumento que a gente já conhece. É muito raso, é mais né? fácil. Então é um pouquinho mais desafiador com o pessoal do Lula. E é complicado você trazer... Porque assim, ó, você conhece muito de assuntos internacionais, você estudou muito isso. E aí, provavelmente, você vai embasar muita coisa com base naquilo que você estudou de outras regiões, do que você viveu, do que você viu. As pessoas te acham, tipo, soberbo, arrogante, mas você não sabe da realidade brasileira, apesar de você ser de Paranavaí, no Paraná. Nossa, ela lembrou Paranavaí agora. O sotaque é Paranavaí, porque eu saio de Paranavaí, mas Paranavaí não sai de mim. Quase que eu trouxe um tereré pra tomar hoje. Eu acho que eu tento fazer as coisas de uma maneira muito humilde. Inclusive, uma coisa que eu deixo claro nesse livro também é você não se achar jamais dono da verdade. Eu acredito que pelo menos, eu tento fazer isso. Eu acredito que consigo passar essa humildade para as pessoas de... Eu tô aberto a mudar de opinião. Claro. Pra mim, assim, a pessoa burra é que ela acha que sabe de tudo. E eu jamais quero pensar daqui a um ano da maneira como eu penso hoje. Sim. Significa que eu aprendi alguma coisa. Sim. Então, eu tento deixar claro... Comparando, óbvio que, né, existem padrões internacionais que a gente vê esses populistas seguindo. Agora, por exemplo, hoje eu escrevi um artigo sobre o Bukele em El Salvador. Vamos falar sobre isso. E são padrões que eles têm sido replicados em outros lugares do mundo.
E eu acho que meu trabalho como alguém que estuda isso é desmascarar que existe uma estratégia que é repetida e replicada. Sim. Pra Sim. gente não cair na lábia de populista. É Que assim, a gente na- já viu antes, né? É. Na TV e na política nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. A gente falou agora dos lulafetivos e dos bolsominions, Julian. No seu livro, o Populismo e Negacionismo, você traça um paralelo entre Lula e Bolsonaro ali num determinado momento, mas explica que o Lula é um populista polido, né? Mas você também traça um paralelo entre o Bolsonaro e o Trump. Você chama o Bolsonaro de Trump dos trópicos. Considerando essa equação, tem algum paralelo entre Lula e Trump? Acho que a gente tem que ir por partes. Certo. Primeiro, é sempre importante falar que eles são, todos os populistas, eles precisam de legitimidade. Uhum. E quando eles têm um grande número de pessoas internamente criticando eles, então, o Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, era mais a imprensa que fazia essa crítica. Sim. No Lula, você tem talvez uma classe mais de empresários fazendo uma crítica. Parte da imprensa ainda faz, mas é uma parte menor, na minha certeza. opinião. Não. Então, Nossa, também. Absolutamente. eles precisam em todo momento mostrar que eles não estão isolados internacionalmente. Então, por isso que eles criam e fortalecem essas redes. Aham. Então, a gente vê o Bolsonaro com o Orbán, o Bolsonaro com o Putin, o Lula com o Putin, o Lula com o Chaves. Eles sempre precisam mostrar que eles não estão isolados. Isso é uma maneira de se blindar das críticas internas também. Uhum. A gente vê, obviamente, políticos populistas mais à direita dialogando mais com outros populistas que estão mais à direita também. Mas, mas nem sempre. Às vezes isso acaba ali ultrapassando o espectro político. Uhum. Mas paralelo entre Bolsonaro e Trump, Não, Lula e Trump. é mais difícil de estabelecer, mas existe ali um discurso de que apenas eu, tenho a legitimidade de Make Brazil great again. fazer a vontade do povo. Eles usam muito essa palavra, Aham. que eu detesto essa palavra, que é o povo. Aham. Como se o povo não fosse plural, como se o povo não tivesse vontades diferentes, né? E eu vou ser essa pessoa que vou trazer o poder de volta pro povo para fazer a vontade geral do povo. Isso é muito interessante, porque ainda mais no Brasil, que é esse país que 220 milhões de povo, né? 220 milhões de povo e numa estrutura... eu não lembro onde é que eu li isso outro dia. Uma estrutura vertical e não horizontal, né? Então, uma estrutura vertical. Ou seja, a gente tem uma diferença muito grande entre norte e sul. De clima, de cultura, é diferente Renda. de uma coisa leste-oeste. E renda e de sentimento mesmo, de criação, que é cultural, no fim das contas, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, assim. Definir povo é uma coisa muito complicada no Brasil. É complicado e é oportunista. Porque quando você coloca o povo quer que eu seja eleito ou quer me reeleger, você terceiriza a responsabilidade por alguma coisa para uma entidade que você criou dentro da sua cabeça, que é o povo único. O que seu não povo, existe. né? Sim. Então você acaba legitimando certas ações desses populistas Porque o povo porque quer. o povo quis. E você estava falando agora, Cecília, da diferença entre regiões. E as pessoas têm uma percepção, né, de a situação não é tão boa no norte e no nordeste em relação à segurança, por causa de dados de criminalidade. Então, você tem ali um nível maior de mortes por 100 mil habitantes, que às vezes passa dos 30 por 100 mil habitantes. No sul é menor, mais pobreza no norte e no nordeste do que no sul. Então, as pessoas acabam automaticamente, também na hora de classificar direita e esquerda, falando, o norte e o nordeste que gosta mais ou precisa mais de um assistencialismo, acaba votando mais na esquerda, então eles são de esquerda. E o sul, conservador, fascista, é de direita. Isso. Gente, eu sou paranaense, tá? Então Faz o uma figura de disclaimer. linguagem que eu tô usando Apenas aqui. exemplos. Mas se a gente olha para outras
Outros elementos dessa classificação direita e esquerda, eles são meio esquizofrênicos no Brasil. E não tô Nossa, sendo capacitista, tá? Gente, quanto disclaimer, né? Meu Deus do É céu. muito difícil você dar uma opinião no Brasil hoje É em dia. muito difícil. Tá. O Nordeste, por exemplo, apesar de... Tadinho. Mas apesar de votar em maior parte no Lula ou na esquerda, quando você olha para dados em relação a se eles são a favor ou contra a liberalização das drogas ou em relação ao aborto... São profundamente são conservadores. O que não combina com o progressismo da esquerda do Brasil. Não. E o Sul é o contrário. Essas Legaliza definições- as drogas, mas aqui é a família tradicional. Isso. Essas definições, elas estão todas muito defasadas, né? É. Você se coloca como esquerda, direita, centro? Você tem uma... Não. Você consegue se definir politicamente dentro desses... Acho uma besteira completa, acho que isso é dar munição para oportunista. Mas se eu tiver que me colocar em algum lugar, me coloco como liberal, mas também não é aquele liberal cego, partido novo. Um que liberal vai querer... progressista. É, progressista, só que ao mesmo tempo eu sei que em determinados lugares, gente, política existe para mudar a vida das pessoas. A população não pode ficar desamparada. Então, eu sou meio daquela teoria. Privatiza o que precisar privatizar, mas não ao ponto em que uma pessoa, uma cidade do interior vai ficar desamparada, porque Sim. privatizou Então. ali onde a iniciativa privada não tem interesse de chegar. A gente teve alguns exemplos nesse último ano aí, de questões identitárias que acabaram tomando uma proporção dentro do governo. Estou falando especificamente da ministra Marielle Franco, é ótimo, da ministra Aniele Franco, que foram dois os grandes casos, né? O buraco negro racista, que ela falou que era uma expressão racista, e depois o último agora, qual foi? O que a Foi gente o- comentou também? Racismo ambiental? Racismo ambiental. E o racismo ambiental que também... acabou que, por mais que seja um conceito que até a academia compreende, acabou que a discussão virou o uso da expressão e não o que o A causa. povo, né, que a pasta dela deveria estar cuidando, precisa ou não. Diante disso, você acha que a defesa intransigente dessas pautas identitárias, em detrimento de pautas reais, porque essas pessoas elas precisam de esgoto, elas precisam de educação, e no fim do dia, normalmente, quem está precisando disso tá nem aí se é chamado de negro, negra, negre, preto, enfim, o que for. Exatamente. Eles querem esgoto antes de pensar, né, nessas Querem questões acesso identitárias. a coisas. Você acha que essa defesa intransigente, então, dessas questões, pode levar o Brasil de volta para os braços da extrema-direita? Acho que muita coisa poderia levar o Brasil de volta para os braços da extrema-direita, né? E trazendo para o que está acontecendo agora também, um desses fatores é se não tiver uma política pública para segurança. É isso. E é zero. O governo Lula não tem isso. Aí pega e indica um ministro da Justiça agora que não entende de segurança pública, sendo que aqui a gente está a poucos passos de... né, ter uma violência do nível que a gente tem observado em outros países da América Latina. E o desafio que querem impor é o Sarrubo, né? Isso. Que é dar segurança pública, o desafio que querem impor ele é tentar Unificar as polícias. as polícias. Que é inviável, né? Então, assim, isso... Se você não aborda isso, alguém vai abordar. Toda pauta que é omitida por um governo vai ser explorada por alguém. Sim. Porque para a população é uma preocupação legítima. Claro. Então, isso vai ser explorado. Mais esse elemento. Sobre você discutir muito o ideológico, o conceito, a gente viu outros exemplos no mundo também. Como, por exemplo, aquele caso levado pela África do Sul para a Corte Internacional de Justiça. Todo mundo ficou discutindo o que era ou o que não era genocídio e não estavam preocupados com aquelas pessoas, né, que estavam ali passando por uma crise humanitária. Sim. Sendo Sim. que se a ONU tem que servir para alguma coisa, é para dar ou essas organizações internacionais, é para tentar dar algum tipo de alívio para essas pessoas e não ter uma conversa que deveria acontecer na academia. Claro. Eu acho que conceitual, as duas né? coisas podem acontecer. A gente precisa conversar, precisa debater esses conceitos, até de racismo ambiental, de qualquer coisa. Tem que ser debatido. Mas a gente não pode perder o foco no Isso. que realmente é importante. Porque uma coisa é o que é gogó e outra coisa é o que é ação. É, No Brasil ainda falta muita ação? completamente.
completamente. Composição dos ministérios, por exemplo. Tem um discurso maravilhoso de representatividade. Um discurso que me assustou muito do Lula, que eu até voltei a cutucar mais o governo dele, depois desse discurso, foi naquele Encontro Nacional da Juventude. O que mais me incomodou no discurso do Lula não foi a fala de finalmente temos um ministro comunista. Isso. Mas outras falas ali, em relação, por exemplo, que ministério é a coisa mais barata do mundo. Então, por que a mulher não pode ter um ministério? Por que o indígena não pode ter um ministério? Aqui no Brasil, ele dizer isso é um disparate, né? Exato. Então, assim... fala populista. Não é que eu não acho que a mulher não tem que ter um ministério. Pelo contrário. Tem que ter um ministério. Até porque um país em que você tem 5 milhões a mais de mulheres do que homens, ou não sei se são mulheres ou eleitoras. Ah, tá. E que 15% do Congresso é de mulheres, mostra que tem uma coisa muito errada acontecendo. Isso precisa ser corrigido. Só que eu vejo que há muita coisa que fica só no discurso. Sim. E que não é feito, de fato. E assim, Urian, de uma forma ou de outra... O presidente Lula, neste momento, a gente sabe, ele é um homem de 70 e quase 80 anos. 70 e quase 80 anos, forjado numa outra época. Imagina, no Agreste, no Nordeste. No Nordeste, depois na São Paulo de No 1970, ABC, 80. Então, assim, eu acho que existem conceitos ali, não que ele não tenha revisto, ele reviu. Mas que ele deve sofrer muito mais pressão para ficar revendo. Vide as últimas falas dele que ocorreram há pouco tempo. A pressão, leia-se Janja. Isso. Né? Eu ia falar Janjão, não, porque é a pressão da Janja, não. Janja. A pressanja. A pressanja. A pressanja, o que acontece? Quando ele tá à vontade, ele se sente à vontade, acontecem falas como a que aconteceu agora. Essa afrodescendente toca um tambor. Os melhores discursos dele são os lidos, né? Claro, sempre. Ali não dá pra improvisar. Diferentemente de quando ele tava ali no primeiro, no segundo mandato, naquele momento você ainda podia falar pra um público só. Sim. Hoje não existe. Não dá, Você mudou não fala muito. só pro MST, enquanto tem todo mundo ali com o celular. Assistindo, é isso. Não dá. Não cabe mais. E ele peca. Peca bastante. E eu imagino que tenha... deveria, pelo menos, ter uma pressão de quem tá próximo, como acontecia com o Bolsonaro também. Eu não acredito que todo mundo que rodeava o Bolsonaro concordava com os absurdos que ele falava. Não, muitos não concordavam. O que os bastidores dão a entender. Apenas os filhos. Só que o que acontece? Nem eles, né, às vezes. Poder. A pessoa Sim. tá ali numa situação de poder. Os bajuladores que estão perto, qual a outra oportunidade na vida deles que eles vão estar tão próximos do poder? Então, às vezes, o medo também dessas pessoas... Gente, candidatura do Biden. Por que o Biden, que é um cara que tem uma popularidade baixíssima, tá se colocando como a pessoa que poderia... impedir que o Trump voltasse ao poder nos Estados Unidos. Por que ele não preparou ninguém? Porque quem tá ali fazendo parte daquele governo quer ficar próximo do poder. Claro. Então você, de qualquer maneira, você tenta. E aí a gente vê esses absurdos saindo e acontecendo. Urian. Antes da gente seguir, só botar a pergunta da Manu, pode? Ou você quer... Não, só porque vai conectar com o que ele vai, acabou de então falar tá. do Biden, aí Tá. a gente põe a da Manu, que também tem a ver com a eleição americana, que também é do Isso. Brasil. A esquerda brasileira sobrevive à aposentadoria do presidente Lula? Pode perguntar de novo em outras palavras. Eu quero saber se você acha que o progressismo nacional vai ter espaço para um sucessor mais à esquerda após a aposentadoria do presidente Lula. É muito difícil a gente falar na esquerda como um todo, porque você tem ali uma esquerda PSOL, que talvez seja até mais bem organizada. Tá bom, Urian. O PT sobrevive à aposentadoria do presidente Lula? O PT tem um desafio muito grande pela frente. Eu particularmente não é um partido com que eu me identifico, né? Sim. Acho absurdo os posicionamentos da presidente do presidente, partido. Gleisi Hoffmann. Presidente do partido. Isso. Uhum.
fala tudo aquilo que o presidente não pode falar, então acaba dando um afago pra base, né? A gente comenta muito isso no Rivo News, não tem jeito, assim, eles... Pra mim, a Gleisi Hoffmann é a maior inimiga do PT. Do Brasil. Não, eu tô brincando. Possivelmente. Não, mas eu assim, do diria, governo, do encaminhamento adequado, é o que a gente fala. O governo tenta avançar numa determinada pauta para se tornar mais... Como é que é? É aberto a todos? Que a Mais frente ampla. mais frente ampla. E ela vem dar aquela atrapalhada. É pra dar um carinho pra base. Até o Zé Dirceu reclamou, gente. É. Até o Zé Dirceu reclamou dela. Pra você ver uma coisa dessa. O mais petista dos petistas. Não é isso? Então, posso... Vamos voltar Vamos aos voltar Estados aos Unidos. Estados Eu Unidos. quis fazer isso porque ele falou... Achei muito interessante essa história do Biden, uma pessoa sem popularidade, querer se candidatar à reeleição Aham. pelo entorno. E eu acho que isso acontece muito também aqui. Vamos ver o que acontece, inclusive. Mas voltando ao Biden, Manuela, que faz parte do nosso time, mandou a seguinte pergunta. Oi, Urian. A gente já tem acompanhado as prévias das eleições à presidência nos Estados Unidos e eu tenho uma curiosidade sobre o papel da Kamala Harris esse ano. Se eles vão usar ela como soft power da campanha do Biden ou se ela vem forte de novo fazendo a diferença. Eu vejo que ela tem talvez uma força maior ali na Califórnia, mas acho que deixou a desejar bastante. Muito, ela Como- desapareceu. Sumiu, né? Como vice-presidente. A última coisa que eu lembro é o We Won, Joe. Ela Acabou. ligando pro Biden. Acabou. A gente não ouviu, mas o que aconteceu? E foi um auê, né? Primeira vice-presidente, mulher Mulher negra. negra, tal. Não entregou aquilo que... E o que explica isso, Urian? Eu acredito que tem um pouco do cenário internacional também, né? Guerra na Ucrânia. Uhum. Israel e Gaza agora também. Tensões com a China. Então, você tem um cenário internacional, mas acredito que um pouco de má organização doméstica também, assim. Aí ela não teve espaço para se colocar? Eu acredito que ela talvez pudesse ter tentado fazer mais também. Sim. Mas também não sei até que ponto, porque eu não tô lá, Espaço, né? que tentou e não conseguiu também. Entendi. Fica difícil de... Mas assim, a gente sentiu falta dela em discursos, em colocações, ela desapareceu, assim, a gente esqueceu, ela sumiu. Sumiu. O Biden era um vice-presidente muito mais presente na gestão Muito Obama mais. do que a Kamala Harris na Até gestão porque Biden. o Obama valorizava muito o Biden, Sim. né? A gente não viu o Biden valorizando tanto a Câmara durante o governo. É que naquela época o Biden não trocava Macron por Mitterrand, né? Então, talvez... E ao mesmo tempo aí tem uma pressão para que o Trump coloque alguém de algum grupo de minoria, de repente, como um vice. Pra vir com mais força. Para vir, né, fazer um contraponto a uma possível candidatura a vice dela também. Vamos acompanhar. Eu não sei também não sei se ele consegue. Urian, vamos voltar para pautas mais interessantes do que a Kamala Harris? Mentira. É só porque, assim, ela era muito interessante. E agora ela se não é fez mais. desinteressante. Você foi candidato em 2022. Gente, foi uma experiência incrível. É Foi? muito legal. Então, porque eu lembro, eu te sigo há bastante tempo, você, logo depois das eleições, quando você não foi eleito, você levou uns dias ali, fez um vídeo sentido por não ter sido eleito. Você repetiria o processo? Assim, vamos começar a dar um passo para trás. Tá. Claro. Lá atrás, o que eu queria fazer? Fui candidato a deputado estadual, tá? Só pra deixar Queria claro. ser diplomata. Eu estudei por Claro. causa disso. Isso. Até Fazer eu o trabalhar Rio em uma embaixada. Eu vi o que faz, como que funciona. Assim, você não vai ter nenhum poder de influenciar nenhum tipo de É decisão. um grande somebody love, né? Blá, 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 blá. É uma coisa completamente burocrática. Então eu trabalhei... Não tô falando que o trabalho não foi legal. Foi Sim. legal. Com data para acabar também na delegação da União Europeia em Brasília. Sim. Legal. Tava lá enquanto tava negociando o acordo com o Mercosul também, esse acordo travado, Que né? não vai sair, né? Que não vai sair. Então foi legal. Só que eu me desencantei, porque eu achava que eu, estando ali num meio diplomático, eu teria um poder maior de pensar.
que eu achei que talvez a política fosse um meio para fazer isso. Então, fiz todo um processo, participei do Renova BR. Aham. Isso. 12 mil inscritos, selecionaram 200 para durante um ano treinar. Eu era afiliado ao Partido Novo, mas quando o Novo era o Novo mais João Amoedo, que Isso. não era isso que existe O agora. Amoedo agora chama de o novo, né? Eu falo bastante com o Amoedo, gosto Isso. bastante dele. Eu também. Mas me preparei para aquilo. Não saí pelo Novo, saí pelo Podemos. Que era ali talvez o que eu encontrei de mais limpinho. Uhum. Gostei, conversei com a Renata Abreu, presidente do partido, gostei bastante dela. Aham. E então decidi sair por eles. E foi uma candidatura que eu me orgulho bastante, apesar de não ter sido eleito, de ter tido ali 10 mil votos. Um foi meu, acredita nisso? Obrigado. Meu não foi Obrigado. porque eu nem voto Não em São votava Paulo. aqui, mas eu votei no Urian. Mas é muito... A parte que eu mais achei que seria mais difícil foi a que veio mais fácil, que era conversar com as pessoas na rua. Uhum. Gente, você parar uma pessoa X na rua pra falar quem você votou nas últimas eleições pra deputado estadual. E a pessoa não lembrar, e você ter aquela conversa com ela, mesmo se fosse pra você levar um coice. Aham. Você entende a cabeça das pessoas, você entende por que o Brasil tá desse jeito. Sim. Aham. Fiz uma campanha que eu falei de educação. Obviamente que ficou claro que você não se elege falando de educação. Não é a prioridade. Você tem que dar uma lacrada, você tem que dar uma polarizada, mas eu não teria feito diferente. Porque, por menor que seja, eu sei que eu deixei o impacto. Sim. Eu sei que o fato de 10 mil pessoas saírem de casa, colocarem seu número ali porque acreditavam que você... Eu não ofereci nada Você pra não ninguém. tem Sim. 10 mil amigos, Não, né? eu não Então, tenho é 10 aquela mil coisa. amigos. A gente fica mais acostumado hoje em dia com os números das redes, né? E 10 mil seguidores é um micro-influenciador. Exatamente. Mas vai botar 10 mil pessoas numas praças. E assim, as pessoas que me seguem centenas de outras Sim. pessoas também. Isso. E quantos candidatos tinha, né? Deputado Então, estadual. assim, eu sei que pelo menos... Eu posso contar uma situação? Todas. Óbvio. Legal. Eu sei que pelo menos eu elevei o nível do debate. Aham. Isso eu tenho certeza que eu fiz. Eu fui convidado pela faculdade de economia da USP por um diretório acadêmico, não lembro direito o que era, para participar de um debate com outros candidatos deputados estaduais. PCO, PSTU. Então, quem que tava nesse Você debate? era o token pra apanhar, né? Do debate. Não inicialmente, eu fui o que sobrou. Mas você tinha lá PSTU, PCdoB, PSOL, PT, PSB, né? Que virou PCdoB Fashion naquele Isso. momento ali. É o PCdoB personalité. Né? Isso. E aí me colocaram, eu ali do Podemos ali, e o candidato do Novo, que não foi. Que ele não apareceu no dia. Mas aí, qual que era... Eles fizeram um sorteio pra saber quem ia fazer a primeira pergunta pra quem. Fui o primeiro sorteado por uma candidata... Eu lembro até que era uma mulher trans do PCdoB ou do PSOL. Não lembro exatamente, mas era de um desses partidos. E a primeira pergunta que me foi feita num auditório lá, cheio de gente em volta, era se eu era a favor ou contra cotas raciais nas universidades. Já fizeram Claro, essa pra te pergunta pegar, lógico. falando, ó, aí o candidato, Vou pegar o branquelo. o branco, hétero não, mentira. Isso vocês não podem me acusar. Não vão tirar isso de mim. O candidato branco, elitista de sapatênis do Isso. Podemos, vamos perguntar pra ele. Porque aí ele já vai ser cancelado aqui. Já me Isso. ofenderam neste E a programa minha por eu respo- usar sapatênis, você acredita? A minha resposta aí foi que eu sou a favor de qualquer tipo de política pública se for inclusiva. E aí quebrou as pernas de quem perguntou. Aí quebrou as pernas pro resto das perguntas também. Então, E aí foi um debate equilibrado, de modo geral? da minha parte sempre é. Tá, entendi. Dos Tá. outros eu não consigo garantir. Entendi. Mas acredito que foi, e foi esse nível de candidatura. Foi pra oferecer algo, pra oferecer política pública baseada em evidência, que é o que falta nessa jossa desse país, né?
Me pintaram duas perguntas aqui. Deixa eu fazer uma rápida. Tá, deixa eu anotar Esse ano de aqui. eleição. É. Você vem de novo? Não. Não venho agora e não tenho vontade de vir em 2026. Tá. Eu percebi durante esse processo que eu posso muito mais contribuir falando sobre política. Eu não tô nem só Com certeza. dizendo nas redes sociais ou dando minha opinião, fazendo meus próprios vídeos, mas aqui hoje. Aham. Sim, claro. Contribuindo mais dessa maneira, ou até mesmo ajudando nos bastidores, como eu faço. Sim. Eu ajudo nos bastidores, não só um partido, outro, mas pessoas, Embasando políticos, candidatos. Exato. Preparando até políticos eleitos. É uma maneira de contribuir. Então tá válido. O impacto que eu quero deixar, eu vou deixar de alguma maneira. Sim. Não precisa ter um cargo público Não, pra isso. eu tenho uma expressão muito bonita que uma amiga me ensinou, que é espírito público. Uhum. Que eu acho que quem tem isso tem que explorar de alguma maneira. Foi uma candidatura que não rendeu um cargo lá atrás? Pode Claro. ter sido, mas existem outras maneiras de contribuir, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar é: você falou, você se candidatou a deputado estadual. A gente está vendo a briga que está rolando agora. A briga. Né, a relação que sempre existe entre executivo e legislativo em Brasília. Nosso primeiro-ministro tá pistola, Nosso né? primeiro-ministro está pistolíssimo. Arthur Lira. É isso, assim, se foi perguntar para as pessoas não lembravam em quem tinham votado para deputado. Estadual, federal, tanto vereador, as pessoas não lembram. As pessoas consideram cargos menores. Você acredita que é o legislativo que manda no Brasil? Também. Eu acho que o sistema tá errado, eu sou contra o presidencialismo aqui, não acho que funciona, a gente precisaria urgentemente de um parlamentarismo, mas com uma reforma mais ampla. Não que assim, imagina, né? Porque a gente ia o ter um Congresso primeiro-ministro a indicando. cada 15 dias no Brasil, né? O mandato é de 15 dias. Mas então, você precisa de uma reforma mais ampla. O parlamentar... Gente, o Arthur Lira tá lá porque as pessoas votaram nele. Sim. Ele foi eleito. Sim. Então, é óbvio que isso é um problema. Aí você tem orçamento secreto, toda essa quantidade gigantesca de emendas parlamentares, que o sistema é feito da maneira para as pessoas se perpetuarem no poder lá. Aí você Sim. tem aquelas pessoas que estão lá há 30 anos sendo reeleitas e continuam mandando naquilo. A gente teve com o Alexandre Frota recentemente aqui no Rivotalks, ele falou um negócio muito engraçado. Ele disse, cara, eu entrei numa legislatura em que 52% dos deputados foram trocados. Você pode, quando você analisa o dado friamente, renovação, né? Show. São pessoas novas que entraram. Mas os 48% que permaneceram, a gente tá falando de que gente... mandavam. Não, e é Fernando Collor, é Arthur Lira, os cabeças brancas do Congresso que mandam naquele lugar desde a redemocratização, se não antes já. E vão né? continuar mandando. E essa renovação, a prometida? É uma coisa que nunca vai acontecer se for de cima para baixo, né? Não. Tem que partir da população, da mesma indignação que boa parte teve em 2013, que não é por 20 centavos, né? Para pedir uma reforma mais ampla, porque... Mas a indignação desembocou no Bolsonaro. E a indignação, ela tá sendo focada nesses debates ideológicos, Isso. né? Que não resolvem a vida de ninguém. Então, isso tanto para um lado quanto para o outro, que estão lá como as duas maiores bancadas, tá ótimo do jeito isso. que tá. Tá eles lindo, eles né? não querem mudar isso. Continuem discutindo assuntos que vão cair nas rodas de debate e tal, e nada se faz. Oriana, no livro você sugere estratégias, então, para a gente conseguir educar as pessoas, né? Para promover o pensamento crítico. Explica pra gente como a gente pode salvar o Brasil. Pelo menos uma Tentar, parcela. nesse sentido mesmo de desenvolver um pensamento crítico, não cair no papo dos populistas, né? Primeiro, assim, acho que a primeira dica é sempre cuidar com quem usa a palavra povo. Tá. Lembrando que existe pluralidade na sociedade. O populismo, ele tem duas características principais. O anti-elitismo, ele sempre vai ser contra uma elite. E não é aquela elite... Não necessariamente o burguês, né? Não é o burguês, não é o burguesia e proletariado. Não. Elite é quem tá no poder. Tá. Então, é o alvo. É quem o populista culpa por todos os problemas. Então,
Pro PT, a elite eram os grandes empresários, com quem estavam sempre fazendo negócio por trás, né? Aham. E pro Bolsonaro, a elite era a própria esquerda, quem tinha sequestrado o Estado e precisava ser recuperado. Então, tem essa característica. Na Argentina agora, quem que é a elite? O Milei usava claramente a casta O política. funcionalismo público, Sempre né? vai ter. Então, anti-elitista. Segundo ponto, anti-pluralista. Ele é contra pluralidade na sociedade, contra diversidade de opiniões. A única opinião que conta é a dele. Quem tem opinião diferente não tem legitimidade para falar. Isso a gente vê de todos os lados aqui Sim. no Brasil também. Isso tudo, ele é alavancado por alguns elementos diferentes. Então, a gente tem as redes sociais, obviamente, Sim. que funciona como uma página de viés confirmatório feita sob medida para cada um. Perfeito. Você só vai selecionar, só vai seguir, só vai adicionar quem pensa como Se você. você não se esforçar pra furar a bolha o tempo inteiro, você só vai receber um tipo de conteúdo. É isso, porque há quantos cliques quando você assiste um vídeo sobre violência? Sei lá, um jovem... Supõe que um jovem branco foi assassinado. A quantos cliques de distância você tá num vídeo que fale sobre supremacia branca? Ele vai sempre te alimentando algo, né? Pra você ficar lá. Os algoritmos, eles fazem isso. Aí você tem... O próprio formato das redes sociais ajuda nisso. Porque nem todo mundo... Desculpa, gente. Nem todo mundo tem a mesma credibilidade pra dar opinião. Não. E as redes sociais atrapalham nisso. Muito. Olha só. Eu tenho minhas tias-avós lá de Paranavaí. Tá. É um megafone pra idiota e pra coisas boas também. Mas... Elas dão as opiniões delas sobre política. E eu sigo elas lá. Eu tenho elas no meu Facebook. Aham. E eu tenho também, que eu sigo ali, a página do Financial Times. E os dois, na hora que aparecem na minha timeline, aparecem graficamente com o mesmo formato. É. Que é algo que, quando você tinha que se informar por um jornal, uma revista, uma televisão, não acontecia. Você não hierarquiza a informação, né? Então você coloca duas opiniões com pesos completamente diferentes, uma embasada por fatos, com o mesmo formato. Aí você tem que depender do bom senso de quem tá em casa em diferenciar uma coisa da outra. E que a gente viu que não existe, porque Não teve existe. gente que acreditou que a Pablo Vittar estava grávida do Lula na eleição É passada. inacreditável isso. E gente que disse isso com convicção. E ela é pessoa sem útero. Ela é pessoa sem útero. Pra você ver. Tu tá louca pra cavar um cancelamento. Mas né? é assim que fala agora. Cecília será cancelada. Ah, Fora esse elemento, você tem uma insatisfação das pessoas com o sistema vigente. sim, Se sua vida tá uma merda, você vai culpar quem? O sistema que não ajudou a sua vida a melhorar. com certeza. Qual sistema? É a democracia, que deveria ser aquele que transforma as visões populares em políticas públicas e que protege os direitos individuais. Quás, Isso. quarás, quás, quás. É. Bem o que acontece no Brasil. né? Deveria ser isso. Mas aí você tem, de novo, as redes sociais ajudando a alimentar a frustração das pessoas. Por que ele tá viajando? Por que ele tá comendo no restaurante Estrela Michelin? Tá de carro novo e minha vida tá uma merda. Aham. Gente, não, e assim, é você confundir estações, assim. A Paola Carrossela teve aqui e tem um monte de gente que comenta na postagem dela, comunista que É come isso. em restaurante caro. Num vídeo em que ela dá dicas de restaurante. Aí as pessoas comentam. Vota O no que que Lula um- e janta no Duecoque. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ninguém sabe, assim. É. E aí, ao mesmo tempo, você vê a frustração das pessoas sendo alimentadas por conta dos recortes que outros colocaram Sim. da realidade. Às vezes o cara que tá de carro novo parcelou o carro em 20 anos. Sim. Ou a viagem foi parcelada, em não sei quanto Claro. tempo. Mas, não, você começa Ou ele a ficar insatisfeito. trabalhou pra ter. Fim. Ele trabalhou de fato. É. Ele ganhou dinheiro, não tem problema em ganhar dinheiro. E aí surge um candidato que aparece e ele justifica toda aquela situação bosta do país com um argumento que você consegue entender e que confirma que você já é inteligente. É verdade, ó. Eu tava certo. É isso. Por isso que minha vida tá desse jeito. E esse cara ganha um apoio, porque ele consegue traduzir
aquilo que a insatisfação da pessoa. Criar uma consegue- relação, E dar uma né? forma para aquilo. Como combater isso, então? Diversificando as fontes de informação. Assista o Rivo News. Assista o Rivo News. Isso é importantíssimo. A gente falando sobre política nas escolas, na sociedade, aqui em qualquer lugar, para que as pessoas... É óbvio que eu não vou conseguir ensinar táticas de identificação de um discurso populista para as pessoas. Não, claro. Mas a gente tem que falar sobre política. Essa é uma maneira. E uma que tem que partir da própria classe política, daquela meia dúzia, daquela minoria que consegue se eleger de forma honesta. Daqueles que cabem num Fusca. Ah, Propondo soluções não populistas para os problemas levantados pelos populistas. Por quê? Porque se esses problemas são levantados é porque eles são legítimos. Parte da sociedade considera que a vida delas é impactada por conta desses problemas. Então não é você jogando debaixo do tapete que esse problema vai deixar de existir, mas é você dando uma solução democrática para o problema é que, aí como o Frota falou aqui pra gente, você vai, faz a proposta legal, faz a sugestão como deve ser feita, só que ela simplesmente não é levada, ela não é votada, porque não é do interesse de quem manda que ela siga adiante. Tanto que ele estava nos contando que agora, né? Sim. Depois de ter saído, de ter acabado o mandato, agora estão votando... Estão votando as propostas que ele fez. Porque antes, em Não ganha- retaliação, ninguém votava. Como agora ele não vai mais ganhar nada no sentido de popularidade, ele não vai, né, se beneficiar da aprovação de um dentro. projeto lá dentro, aí agora eles podem pensar a respeito. Posso fazer outra Por pergunta? favor, todas. Que foi outra que eu pensei aqui, que a gente estava falando. Você falou, não, porque aí pegaram e vieram fazer a pergunta para mim. Devem tentar te colocar muito dentro de caixinhas. A caixinha do menino rico, do menino branco, do menino de sapatênis, do menino gay, que é de direita, deve ter muito isso, e não me encampa. E aí? Eu acho que mais do que gay de direita, é um gay que não é de esquerda, né? Pior ainda, né? Que não levanta a pauta identitária com toda O a tempo força. todo, Como é que fica? Eu tenho consciência da minha realidade. Mas a minha realidade, ela também, ao mesmo tempo, ela não me aliena em relação ao mundo que eu vivo. Então, eu não acredito que, para eu entender a gravidade que é a fome no Brasil, eu preciso passar fome. Certo. Eu não vejo desse jeito. Sim. Isso não tira minha legitimidade para falar sobre isso. Daquele negócio de lugar de fala, eu acho uma besteira esse negócio do lugar de fala. Porque... Eu sabia que você ia gostar dessa entrevista, eu falei. Ai, Empatia, gente. Empatia. Não, é aquilo, Você- né? Lugar de fala é saber de onde você tá falando. E não te proibir de falar sobre o que você quiser. porque aí você É isso que impede você falou. o debate. É isso. Sou consciente da minha realidade. E a partir dessa realidade é que eu emito as minhas opiniões. Eu emito minhas opiniões, tento contribuir em algo a partir... Eu sei que eu tenho uma posição de privilégio. Tento contribuir Claro. de alguma maneira de volta para a sociedade, seja trazendo aquilo que eu estudo no debate, seja me colocando à disposição para uma possível candidatura. Vou tentar de inúmeras formas. Sim. Mas Informando as ficar, pessoas. ser intimidado, ser calado por causa de Mas lacrador, dificulta, né? de pessoas que não contribuem em nada, dificulta, mas assim, tô tendo espaço aqui hoje pra falar, Sim. sabe? A Isso. gente acha as brechas, a gente acha um exemplo disso aí que vocês estão falando da pessoa tentar ser imobilizada pelo privilégio que ela tem. Paulo Gustavo, vou trazer um fato. Ele foi muito criticado pela esquerda, principalmente no terceiro filme do Minha Mãe é uma Peça, porque ele falou que não teria beijo no casamento Eu lembro. do Juliano Aham. com o noivo O lá. noivo Sim. dele. E ele foi muito criticado. Como assim não vai ter beijo gay? Mas o que ele deixou muito claro? Que o maior exemplo, a melhor maneira para ele militar é a partir do próprio exemplo da vida dele. Que era casado, Não. ele tinha 2 filhos e no final do filme, nos créditos, Estão aparecem todos as lá. fotos. A cena do casamento é muito mais emocionante do que
o beijo E você tem que do ser casal. muito chato. Chato e burro. Pra cogitar que Paulo Gustavo está atuando contra a causa gay. Paulo Gustavo, gente. Até hoje. Aquele meme maravilhoso. É? Bicherme, bichornananésima. Como que o Paulo Gustavo poderia... A própria existência dele era uma militância. É isso. Até hoje, a gente é muito próximo ainda da Deia, mãe Aham, dele. maravilhosa, dona Deia. E até hoje ela recebe mensagens de declarações, de depoimentos de mães que falam que aceitaram os filhos por conta daquilo que o filho dela fez. Exatamente. Pergunta pros lacradores quantas mentalidades eles Eles modificaram. conseguiram mudar, né? Inclusive, se a dona Deia assistir essa entrevista, beijo, Vou nós mandar pra chamamos ela. Vou dona mandar pra Deia. ela, vai ver com certeza porque eu vou mandar. E Vou mandar. vem pra cá. Ah, se vier São Paulo, vem! Pelo vai ser amor maravilhoso. de Deus, a gente ama a dona Deia. Aproveitando que a gente tá falando em mãe, quero falar um pouquinho de Dona Viviane. Gente, A pesquisa aqui, ela é completa. Dona Viviane, aquela mulher jovem, né? chofem. Como é bonita e como vocês são Apegados. apegados, né? É. Vocês são muito amigos, né? É uma relação muito linda que você tem com sua mãe. Minha mãe tem 16 anos a mais que eu. É muito nova, cara. E sabe quando eu percebi isso? É quase Ela a tem nossa quase a minha diferença idade. aqui, ó. Ah, palhaço. Olha o tarismo. Eu já aceitei. A minha mãe tem 16 anos a mais que eu. Quando eu tinha 16 anos que eu fui fazer um intercâmbio na África do Sul, que eu fiquei lá um ano, minha mãe foi me visitar depois de 7, 8 meses. E a gente foi num karaokê. Aham. E o alcoolismo corre solto na minha família, né? Galera bebe. Todo mundo, italiano com sírio. Oita! Não é, a mistura não é muito boa, não. E a gente foi no karaokê, bebemos e fomos cantar uma música. Depois que a gente acabou a música, todo mundo que tava no bar falando beija, beija. Tem dois Devo assim, problemas aí, gente. Pelo amor de Deus, ela é minha irmã. Dei esse presente pra ela. Mas minha mãe, ela engravidou de mim aos 15 anos, lá no Paraná, cidade conservadora, Meu, família, interior. família tradicional Sim. do agro. Sim. E aí casou. Só agravantes. Casou grávida, porque tinha que casar na época. E aí teve mais... Com meu pai, o Luan e a Mariana, que são meus irmãos, separou, Aham. casou de novo e teve mais Ana Luísa. Mas é relação maravilhosa. Não, vocês são muito amigos, dá pra ver. E eu amo como é que, apesar da pouca diferença de idade, ela é mãezona, né? Conta pra gente o que ela fez quando ela perdeu a sua apresentação de final de ano da Como escola. que vocês sabem disso, Porque, olha só, se tem uma diferença do Rivo News pra imprensa profissional é que aqui a gente apura. Isso. Eu tava na... Gente, eu tô meio assustado. Vamos falar de populismo? Brincadeira. É que é muito boa essa história, vai. Ela chegou na escola... Ela chegou atrasada na minha apresentação da escola do Dia das Mães. E aí viu que a gente já tinha apresentado. E ela fez todas as crianças apresentarem de novo. Não, Ela eu chorou. perdi, volta Volta. tudo. É. Tava trânsito. E todas as crianças tiveram que cantar de novo a música. Maravilhosa. Fizeram. Dona Viviane um pouco ditadora. É populista, mas não negacionista. Gente, a minha mãe, ela tem muito do meu posicionamento político, talvez não, com certeza moral, veio dela. Que legal. Sem dúvida, assim. Na própria eleição, que ela veio me ajudar a entregar panfleto, ela deixava claro, assim, a gente num carro... Ela assim, se um dia você fizer alguma coisa errada, eu vou ser a primeira a te denunciar. Maravilhosa. Correto. Maravilhosa, corretíssima. Vamos voltar a falar de política, então? Pra deixar o Uri Tá, um daqui a pouquinho mais pouco a gente tranquilo e depois volta. a gente volta nas perguntas íntimas. Aqui eu deu... Você tem que ir. não, aquele negócio assim, batimentos... BBB, né? Tipo, deu 188. Você e o Dando, seu marido, são muito próximos do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. São muito amigos. Pra você, qual é o... Sim, somos muito próximos. Governador do estado. Que homem elegante, meu Deus do céu. Eu vi ele pessoalmente. Ele é de uma maravilhoso. classe. Ele é. Além de ser muito Eu bonito, queria muito claro. que ele fosse o nosso próximo presidente.
Queria Aí, ó. muito. Será que ele sai? Eu tô lá enchendo o saco pra sair, né? Mas, ó, pra você, qual é o tamanho da importância da gente ter, então, um governador abertamente gay num estado absolutamente Abertamente conservador, né? Eu falo isso, assim como o Urian falou, eu sou gaúcho. Então eu tenho lugar de fala pra poder falar do Rio Grande do Sul. A gente tá avançando? Eu acho que ele deixou muito claro que a competência tem que falar mais alto Claro. do que qualquer orientação sexual. Mas pro gaúcho da fronteira aceitar isso não é mole, né? Uma frase polêmica, mas eu não votaria em alguém por conta da orientação sexual. Sim, sim. Não Não. vou escolher um candidato que ele é gay ou não. Eu deixaria de votar em alguém por conta do posicionamento dela em relação a isso. Claro, mas eu acho que a maioria das pessoas pensa como você, porque senão a gente teria um congresso com 55% de mulheres. É, Com certeza. Né? É. Com 50% de negros, com 20%, 10% de indígenas. é. E não é assim. Mas eu acho que ele provou muita coisa ali. Provou que ele fez um trabalho maravilhoso com a Comunitas, aqui de São Paulo, que é uma organização da sociedade civil que ajudou ele a desenhar toda a reforma administrativa Sim. dele, conseguiu colocar as contas do Estado em dia, de maneira não populista, que isso pra mim é incrível. Sim. Conseguiu ser o primeiro governador da história do Estado a ser reeleito. É isso que eu ia dizer. É muito difícil no Rio Grande do Sul se agradar a ponto de ser reeleito. Nunca ninguém Não tinha sido houve. reeleito pro governo do Estado. Então, eu acho que é um exemplo, e não coloco só ele aí, não. Coloco outras pessoas que eu gosto dentro dessa bolha. Por exemplo, a Tabata. São pessoas que eu gosto. É o tipo de político que eu queria que fosse a regra no Brasil. Eles sim seriam a renovação, né? É. Na política. Sim. Então, meu total apoio se vier. Vou pro palanque se vier pra 2026. Entendemos. Certo. E Compreendemos. levo vocês junto. Você quer leite em 2026, mas quem foi o melhor presidente da República do Brasil Fernando até hoje? Henrique. Falei que ele ia falar isso. O sapatênis coça. É isso? É que pra mim o FHC é o segundo. Quem que é o primeiro? Ah, Michel Miguel Elias Temer Lulha. O melhor presidente da República. É que eu falo Sabe isso quem quase que vocês toda têm que sexta-feira. trazer? A filha dele, a Lu Temer, eu sou amigo dela. Ela é maravilhosa. Nossa, se fala de Ó. educação como ninguém, né? Ela faz um trabalho incrível no Instituto Absurdo. Liberta sobre abuso infantil. Olha aí. Vocês têm que trazer ela. Pode pôr aí, gente. Maravilhosa. Ó, o Urian vai nos trazer Dona Déia. Isso. Eduardo Leite. Lu Temer. Até o fim da entrevista a gente A gente já vai fazer uma lista. Porque eu tenho a lista Se dos vira. amigos Muito famosos obrigada. também dele, que eu já quero aqui. Não, na verdade, eles são do Anderson. Ah, é verdade. Exatamente. Só que tu botou o mesmo sobrenome lá na certidão de casamento. Então agora é teu também. É Tá? verdade. Baumgartner. Então já era. Urian, falando de negacionismo agora, Eu tô assustado, a mas... gente sabe tudo. Você Let's pode move on. tentar esconder. Toda vez que eu falo, você vê que ele fica nervoso? Eu te falei que ia ser a Eu parte sabia. ali É da que quando as coisa pessoas pessoal. me entrevistam, normalmente elas só fingem que olharam alguma coisa, sabe? Elas dão Esse é só... o grande diferencial Especial do do Rivotalks. Rivotalks. A gente gosta de saber bastante sobre as pessoas. Apesar de que eu prefiro um frontal do que um Rivotril. Problema, a gente não é patrocinado por ninguém mesmo. Como que você está avaliando, Urian, nesse momento, a postura dos governadores de Santa Catarina e Minas Gerais, que na contramão do governo federal decidiram que a carteirinha de vacinação das crianças não é obrigatória para a matrícula nas escolas? Populista. Eu achei que você ia falar negacionista. Não, mas é que quando você usa o negacionismo na política, é pra fazer populismo. Tá. Existe o negacionismo do tiozão, né? Do pavê, que todos nós, infelizmente, temos. Sempre. Mas esse aí é o negacionismo sendo usado na política. E essa relação vacinação-negacionismo, ela não tá ligada a níveis de educação. Não. Nem A um gente pouco. viu isso na pandemia. Com força. Dois exemplos que eu sempre uso. Em Bangladesh, que é um país que tem um sistema péssimo de educação, 97% das pessoas acreditam que as vacinas são confiáveis e seguras. Na França, 1/3 da população é antivacina. Então, isso já mostra. Aquelas soccer moms americanas, sabe? Sim. Da As Califórnia. Karens. As Karens. Elas são, em grande parte, anti-vacina.
Sim. E são pessoas que têm um nível razoável de educação. Sim. Então, é aquele negócio da gente ir no médico e ficar puto quando o médico não receita o remédio que a gente acha que a gente tem que tomar. Porque a gente sabe mais do que o especialista com base no pouco de informação que a gente tem. Então, existe sim uma crise dos especialistas no mundo como um todo, né? Nesse momento que todo mundo acha que entende de tudo. Sim. Mas isso é populismo claro. É você tentar replicar uma fórmula que, querendo ou não, deu certo no governo Bolsonaro. Foi uma bandeira que foi abraçada por parte do país, que seja 1/3 da população, né? Se a gente Sim. exclui Claro. quem Não. votou no Lula, quem votou em branco. Mas foi eleito. Foi 1/3 da população que aceita, pode não adotar, mas acha que é aceitável você Chancela. ter esse discurso. Está sendo replicado, porque eles precisam ser os grandes defensores da liberdade. É a liberdade de eu escolher o que eu quero ou não fazer com o meu corpo. Que não se aplica ao aborto, obviamente, Claro, né? não. Mas em relação... E é uma loucura em relação à vacina, né? Porque quando você não se vacina, você não tá só se colocando em risco. Não, Principalmente no contexto escolar. exatamente. Tá colocando outras 30 famílias ali em risco. né? Exatamente. Reino Unido declarou emergência agora por conta de um surto de sarampo. Isso, veja só. Sarampo, É, gente. Uma doença daqui a que não era pouco nem pra existir mais. A gente vai voltar a viver em feudo. Antes da... Foi o sarampo também, que veio um pouquinho antes da Covid, que no início, quando a gente estava começando a ouvir falar em Covid, a gente recebia alguns especialistas ali para ouvir, e aí eles falavam assim, não, gente, a vacinação de sarampo é mais grave. As pessoas têm que focar nisso agora, porque espalha com muito mais facilidade. Depois é que a gente foi descobrindo o tamanho da Covid e tal. Mas é isso. A imprensa teve um papel tão grande na disseminação desse negacionismo da vacina, mas eu não digo agora. Mas lá atrás, quando surgiram as primeiras histórias de um médico inglês, o Andrew Wakefield, relacionando a vacina ao autismo. Ele fez um estudo, publicou na The Lancet, uma revista, né, Conceituada. super conceituada, médica, coassinado por outras 12 pessoas. E aí, durante anos, houve aí um debate sobre vacina e autismo. E o que acontece? E aí onde que, né, a imprensa contribuiu nisso? Nos debates de tela dividida. Claro. Porque quando você procura muito forçadamente um selo de imparcialidade... É o que Nossa. você falou sobre o tamanho das coisas nas redes sociais, né? Você tem todos aqueles veículos querendo mostrar que eles são neutros. Que é quase um você decide. As empresas apresentam ali os dois lados e fica pra pessoa de casa decidir no que ela vai acreditar. Isso. Isso aconteceu, isso foi um absurdo. Porque Não é a função do jornalismo. não é a Não função é. do Que jornalismo. é aquela máxima que a gente aprende na faculdade, né? Se a Maria diz que tá chovendo e o João diz que tá sol, o nosso papel não É é ir na dizer que os janela. dois estão falando. É ir na janela e ver se tá dia ou tá sol. E agora imagina que você tinha lá, então, esses debates que você dava 3 minutos de fala pra cada um. De um lado, uma pessoa contra a vacina, do outro lado, uma pessoa a favor. Quem que era essa pessoa que estava falando contra? Isso, assim, foi usado... Depois ficou provado que esse estudo era fraudulento, que ele estava aí sendo pago por um advogado que estava aí tentando... De uma empresa que estava tentando patentear uma vacina concorrente. Não, e tem um analfabetismo da própria imprensa. Porque assim, ó, não é porque saiu na Lancet é que é uma notícia. Não é isso que valida um estudo científico. Exato. Mas os próprios jornalistas não sabem disso. Não. Porque eles não se ocupam de ouvir isso. E aí que tem uma outra responsabilidade muito séria. De você explicar o porquê das coisas, entendeu? E isso hoje em dia é besteira. Isso aconteceu no assunto das mudanças climáticas. E relações internacionais é um horror, né? Tem gente que acata informações da TASS, que é a agência de Estatal russa, como se fosse verdade absoluta, que é de uma burrice sem tamanho. Tá lá, né? Porque Não, tá lá. tá ali. Não, mas a gente tá indo de acordo com... E as pessoas sofrem Com o muito. Putin. Hoje, aí, no momento de WhatsApp também, o tal da amnésia da fonte. Você viu em algum lugar, você não lembra onde, mas você viu. E às vezes é um lugar que tem zero credibilidade e você passou aquilo adiante como se fosse... Mas é o que mais acontece. E aí o estrago tava feito. Você jogou, você abriu, né? Rasgou
o travesseiro de plumas de cima de um morro e E você aí? nunca vai recuperar tudo aquilo. Não tem como. Que imagem boa, Boa. né? Exatamente, porque as plumas fazem... Aí vai longe, né? E vai longe, exatamente. Falando em negacionismo, a gente sabe que aqui, no mundo inteiro, tá? Eu não vou falar no Brasil, especialmente no Brasil, no mundo inteiro. Tem uma parcela do negacionismo, muito forte do populismo também, relacionado à religião. Você frequenta a igreja, né? Você vai a um lugar, você reza. Não adianta Não tentar vou falar mais esconder. nada. A Não gente vou nem agir sabe surpreso. tudo. Em que medida você acha que a fé consegue... Não é descortinar a palavra, vai faltar a palavra certa nesse momento. Mas ela consegue, talvez, elucidar pontos. Ela deve fazer isso ou não? Ai, não sei como responder isso. Eu trato, até a minha surpresa de você falar, você vai à igreja, é porque eu trato isso de uma forma muito pessoal. Então eu acredito que quando você mantém pra você, e isso é algo muito característico aí do cristianismo aqui no Brasil, que é você ter que evangelizar os outros, que é algo que eu sou contra particularmente, é algo que eu tenho ali na minha esfera privada. Quando você começa a misturar com público, com política, trazer isso para esferas onde não deveriam, porque eu vejo a fé como uma maneira de você se agarrar a alguma coisa, gente. Eu Ela tomo é o oposto Lexapro há da 7 anos. É verdade, eu E sou rezo. ansioso. Eu sou ansioso, eu preciso me apegar a alguma coisa. Então, achei nisso Veio de família? Veio. Minha família, em grande parte, é católica. Eu não frequento a igreja católica. Tanto a necessidade por fé quanto por Lexapro. Ambas vieram de família. Sim, Vocês falaram com ela, só pode. Qual delas, né? Porque a família inteira toma. Mas, Quem não toma hoje em dia que é estranho, amigo. É verdade. Mas eu trato isso como uma coisa privada, vejo isso sendo explorado politicamente de maneira nojenta, de maneira covarde. Eu tenho pavor desses deputados pastores, eu tenho pavor disso. Bancada da Bíblia. Detesto. Uhum. Só tenho a falar porque isso, eu detesto. acho que a religião... Aquela mulher do carnaval, detesto, odeio. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. É porque a religião ela é o oposto da ciência. Quando você fala de negacionismo, você está baseado em ciência, no que é comprovado. E quando você fala de política tem que ser, da maneira ideal, feita em base de dados e evidências. Claro. Não é aquilo que o cara gosta ou que ele não Isso. gosta. Óbvio! Eu o que é a necessidade, é o que é... Eu preciso de diminuir a velocidade dessa rua, tem que fazer um estudo pra saber por quê. Não é se vai me agradar ou não. E eu acho que a religião, nesse aspecto, atrapalha. Sim. Então, ciência com política, fé com pessoal. Aham. Na esfera privada, seja o que você quiser ser, quando tiver com um mandato, seja um político, né? Você falou das evidências científicas, Uriah, e a gente teve agora, recentemente, a reeleição do Bukele em El Salvador, que foi uma reeleição bem expressiva, né? E ele acredita o próprio sucesso a estatísticas de violência no país que foram reduzidas a quase zero, né? Ele falou, obviamente isso não é nem possível, mas ele disse que ano passado foram 2 homicídios no país inteiro. Só que esses dados, a gente sabe, eles não são exatamente muito confiáveis, né? O que explica o fenômeno Bukele na América Latina? E a gente pode temer alguma coisa parecida por aqui? Porque o MBL tá doido para importar as políticas de segurança pública de El Salvador, né? Outra coisa, vocês estão trazendo muitos elementos que eu usei aqui, eu tô gostando. Quando a gente fala de segurança, e uma coisa que eu fui tentar entender, eu fui tentar buscar por que alguém faz arminha, por que alguém quer ser eleito fazendo arminha, né? E aí foi feito um estudo em 2005 por uma economista comportamental chamada Karen Stanner, que ela desenvolveu um conceito chamado a dinâmica autoritária, que ela basicamente fala que 1/3 das pessoas tem uma tendência ao autoritarismo. Isso automaticamente. Mas não que isso tá sempre... Isso tá dormente.
E de vez em quando, em situações nas quais as pessoas se sentem ameaçadas, isso é despertado. E aí a pessoa apela Eu vi pro simplismo, pra hegemonia, pra ordem, pra aquilo que é de fácil compreensão. Isso a gente viu na prática depois do 11 de setembro nos Estados Unidos também, ato patriota, com pessoas apoiando, abrindo mão das próprias liberdades civis para terem algum tipo de segurança também, porque estavam com medo do terrorismo. Na pandemia, aqui a mesma coisa, um Estado completamente omisso. Mas as pessoas também, eu fui uma delas, abrindo mão da minha liberdade de ir e vir, fechado em casa, porque eu tinha medo de pegar um vírus de uma doença que não tinha vacina. Sim. Então, isso mostra Mesmo que... com um governo que não fazia campanha para isso. Mesmo com um governo que não fazia isso. Então, isso mostra a disposição das pessoas em situações nas quais elas se sentem ameaçadas a abrir mão dessas liberdades. Tá. Num país que tinha 110 mortes para cada 100 mil habitantes, o maior do mundo, São Salvador, capital do país, era conhecido como a capital mundial do homicídio. É óbvio que as pessoas elas vão abrir mão dessas liberdades para você ter segurança e ordem. É óbvio que esse número aí de duas mortes no ano inteiro não bate. Não tem como. Mas, querendo ou não, o país caiu para menos de 7 para cada 100 mil, que é um número aceitável pela ONU. Sim. A ONU a média mundial é de 6 e menos... Com margem de erro de 1 ali. Né? E menos que 10 é aceitável no mundo. Mas para isso ele transformou as prisões em campos de concentração, né? E que é o que a gente precisa entender aqui. Que isso precisa ser feito, você precisa... E o crime no Brasil ele tem várias causas. Desde as desigualdades sociais, combate a drogas, muita coisa. Sistema judiciário, corrupção, tudo. Psicopatia. Tudo. Mas que você pode ter uma mão mais firme em relação ao combate ao crime sem erodir a democracia, que é o que deveria ser feito. Mas não, esses políticos populistas... Eu nem consigo mais falar essa palavra populista porque as pessoas estão cansadas de me ouvirem falando essa palavra. Ficou batido até, né? Mas eles colocam a política de uma forma quase obrigando a população a abrir mão de certas liberdades para conseguir ter segurança, é uma falsa dicotomia. Então, para você conseguir que o Congresso de El Salvador aprove um pacote de 110 milhões de dólares para segurança, você invade aquele congresso com soldados, como foi feito em 2020, Isso. E no ano seguinte, para você justificar para a população por que você precisa de todo esse poder, para você... Só você que pode consertar tudo, só você que consegue ter a mão de ferro para tomar aquelas medidas. Então você precisa também mexer no judiciário, porque o judiciário tá te atrapalhando. Poxa. Vamos aposentar 5 e a gente indica os nossos para ter maioria ali. Quando você vê, acabou a democracia no país, que é o que aconteceu lá, que é o que tem inspirado outros políticos em outros lugares. No Equador, essa última onda de violência agora foi por conta... uma das justificativas, uma das explicações foi que eles querem partir para isso. O presidente do Paraguai já demonstrou uma certa aptidão para isso. Honduras tem tentado. Então é algo que pode sim se alastrar pelo mundo. Mas a gente tá falando de países desse tamaninho, né? Tô falando em dimensões mesmo. Num país do tamanho do Brasil, com a diversidade, você acha que isso pode virar rastilho de pólvora? Eu acho que a gente tem que ficar atento. Tá. Não acho que é provável. Eu não sou alarmista em nada. Sempre quando perguntam também, tô falando de guerra, vai ter terceira guerra? Eu falo assim, gente, calma. Espera. A gente pode falar disso depois. Mas espera. Mas a isso também, assim, porque querendo ou não, a gente tem lugares no Brasil que você tem mais de 30 mortes. Sim. Para cada 100 mil habitantes. Então, que é um número 6 vezes maior do que El Salvador tem hoje. As pessoas podem explorar isso. Pessoas já foram eleitas aqui fazendo arminha, terceirizando o discurso da segurança pública. Então, não dá para subestimar. Sim. Mas a gente pode aprender. O que deu certo, o que a gente está ignorando, o que os políticos estão se omitindo aqui para que a democracia continue de pé. Vou aproveitar. Por favor. Ele mencionou, vou botar a pergunta do Pedro, que é óbvio, a gente sempre vai trazer a palavra e a dúvida das pessoas. Oi, Urian, tudo bom?
Com tanto conflito acontecendo no mundo, Ai. quão perto você acha que a gente está de ter um terceiro conflito de proporção global? Vai demorar. Vai Abraço. demorar. É. Não acho que a gente tá perto, mas a gente tá mais perto. Ah, Tá. Tá mais perto. As instituições internacionais, ONU, vocês têm acompanhado como elas têm se mostrado ineficazes. nossa. Inexistentes. Viraram um palco para discussão Isso. de grandes potências. Não, para discursões. Exato. Inútil, né? A ONU se tornou uma Ela- entidade Discursos inútil. atrás de eu falo que discursos. eu só não falo que é inútil porque ela se tornou uma grande ONG. Não, é isso. Perfeito. É perfeito. Tem braços É. de assistência Então que são consegue- muito importantes, apesar daquilo que o último, né, que a gente soube lá da agência dos Exato. refugiados palestinos, teve gente envolvida, né, no 7 de outubro. Se tornou uma grande ONG. Eu vejo legitimidade no discurso de que elas precisam de reformas, precisam ser reestruturadas, como eu não faço a menor ideia. O discurso do presidente de simplesmente reformar o conselho, colocando outros países, que é quase uma coisa do ego dele, É um né? Ele mantra. quer deixar uma marca, né? O legado dele, ele quer... Nós Isso. colocamos o Brasil no conselho. Isso. Ele isso. quer deixar isso lá. Mas não tem... nada explica isso. Porque Claro. se com potências nucleares fazendo parte daquilo ninguém respeita, isso. imagina colocar o Brasil não com é os gente. teco-teco do desfile, lembra? Do 7 de setembro. Ah, O beleza do tanque exército. soltando óleo diesel, né? É, lindo. Né? Maria Fumaça, né? E- Não vai. É exatamente isso. Não vai. Agora, guerra é perigoso. É perigoso escalar assim. Porque no Oriente Médio, por exemplo, pro negócio... Pra envolver vários grupos e cada vez mais tem envolvido, Sim. né? E com o Trump. E se o Trump for eleito? Eita. Diz o Trump que se ele estivesse presidente no 7 de outubro, o Hamas não teria atacado Israel, né? Pois é. Então, E quem vai dizer que ele tá errado? Eu não sei e também. ao mesmo tempo, ele fala aí de uma ajuda quase... Como que fala? Uma ajuda incondicional a Israel, só que ele fala que em relação à Ucrânia, que em 24 horas ele resolveria. Aham, Como? Parando de ajudar a Ucrânia. sim, Uhum. sim. Então, muitas variáveis, mas que tá mais perto, que a China tá triplicando o número de armamentos nucleares até 2035. Enquanto E tem tem uma ali- galera em ebulição, eles estão ali. E tem o lance China-Taiwan, né? Que se os Estados Unidos entram, acho que... Será que essa é a maior... Pode ser chance? também, são muitos ao mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, Taiwan vai lá e reelege o partido que dá de frente ali, que bate Sim. de frente Exatamente. com a China. Sim. Então, pode estar mais perto, mas Você não acha que é iminente? não. Não, porque hoje, se fosse dar hoje, aí é nuclear. Sim. Acaba o mundo, né? É. Então, vamos ver, mas não acho. Certo. Uriah, a gente está falando aqui de democracia, de populismo, de negacionismo, totalitarismo. E a gente teve recentemente a inclusão de vários regimes controversos aí nos BRICS, né? Que a gente tem- aqui chama carinhosamente de Braices. que é para contemplar todas as iniciais, né? Você teve, sei lá, o Irã, a Arábia Saudita, cujo príncipe dissolveu em ácido um jornalista, né? Bem O Irã, natural. exatamente, também não é o melhor exemplo de democracia. Qual deveria ser a abordagem dos membros democráticos do BRICS em relação a isso? Quais membros democráticos? Tá. Tá bom, próxima pergunta. Não, Mas vamos foi lá. uma excelente resposta. Gente, foi algo que eu critiquei quando foi feito, mas porque eu vejo... Eu tô até ficando tonto já, calma. Eu falo pra caramba. Não, nós também, A querido. gente também. Ó. Eu sou muito pragmático. Vamos comercializar com todo mundo? Vamos. Vamos ganhar dinheiro? Vamos. Porque o país precisa crescer, o país precisa ganhar dinheiro, o país não pode jamais brigar com a China, como o Bolsonaro tentava fazer lá atrás, chamando o coronavírus de comunavírus, né? O Ernesto Isso. Araújo fez isso. Ameaçar os Estados Unidos com pólvora,
Ai, meu Deus do céu. Nosso festim de festa junina, né? Exato, assim, não precisa brigar com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, se você vai ter esse tipo de aproximações polêmicas com ditaduras, se você é um governo que foi eleito com promessa de manter, de pregar valores democráticos, elas precisam ser justificáveis. Então, o que a gente vai ganhar com isso? Vai ganhar algo concreto? Então, essa é a primeira pergunta. Ainda não ganhou. Não! Aquilo que o próprio Banco dos BRICS, que é outra instituição, mas que está ali perto, se propõe a fazer, ainda é minúsculo perto do que o FMI e o Banco Mundial fazem. Tá. Então, é algo que por enquanto, a gente pode falar que é para dar emprego para Dilma ali, Tá. fazer um carinho em alguns países, mas tem que justificar aproximação com autoritários. E isso tem que ser feito, e não exclui, com uma aproximação com as democracias também. Então, por que não se empenhar mais? Eu vejo muita má vontade da França em relação ao acordo do Mercosul e União Europeia. Mas o Lula poderia ter cedido mais um pouco antes. Claro. Sabendo que a França, pelo histórico, ia ter um pretexto para tentar barrar. Então, tenta também aí fazer um carinho nas democracias, que é para onde a gente deveria ir. Nosso objetivo deveria ser como aqueles, não como os autoritários. Vejo muita hipocrisia, tá? Nas porque democracias você falou, liberais. É Não, muita esquizofrenia também, assim. É. Se você for olhar, porque você, de um lado, você tem um governo que defende com veemência o povo palestino, ao mesmo tempo que está pensando em fazer uma grande aliança econômica com um país que subsidia todo um conflito que atinge boa parte daquela população. Então, assim... E tem uma diferença também, aí vou falar como judeu sionista e brasileiro que sou, não é necessariamente uma defesa do povo palestino. Não, Normalmente não, é de uma ideia. E o ataque ao Estado de Israel mais do que a defesa de um povo, né? E eu vejo muita inconsistência, porque isso do mundo inteiro, não Sim. só do Brasil, mas em relação ao posicionamento, isso ajuda nessa crise institucional internacional da ONU Claro. também. Mas por que em relação a Rússia e Ucrânia é um peso e uma medida, em relação a Israel e Gaza é outra medida? E isso vale para a África do Sul também, Pra né? todos, Que não pra quis todos. receber o Putin na cúpula dos BRICS para não ter que prendê-lo, mas cria uma ação na Corte Internacional de Justiça contra o país. A África do Sul, enquanto levava Israel para a Corte Internacional de Justiça, meses antes fazia exercícios militares com a Marinha da Rússia, que invadiu a Ucrânia. Socorro. Tá vendo? Então, mesma coisa. É genocídio quando é contra os que eu não gosto. Quando não faz parte daquele grupo que você automaticamente e sempre classifica como o oprimido. É isso. É porque é isso, é um assunto, todos esses assuntos são profundamente delicados porque as pessoas não entendem do assunto. A gente tem uma frase aqui que a pessoa não sabe diferenciar rumos de ramais e ela quer discutir política internacional. É isso. Você passou anos estudando... Estudo. Porque eu não sei de tudo, eu tô lendo todo dia. Saindo do Brasil, ou seja, saindo de um único ponto de vista e indo a outros países. Tendo experiências, né? Tendo experiências do voto não obrigatório, por exemplo. E aí, aqui, todo mundo é muito entendido. Aliás, no mundo, mas no Brasil, então, que a gente fala pra burro em rede social, todo mundo é muito entendido de tudo. Eu não acho que a minha experiência internacional ou até acadêmica me dá mais legitimidade do que ninguém. Não, mas pra mostra falar. que você tem mais interesse, pelo menos. Legitimidade não, mas propriedade dá. Pode ser que em alguma instância sim, mas a gente... Obviamente, a gente vê pessoas embasadas também dando as suas opiniões. Sim. O problema é quando o foco e o espaço é dado pra pessoa que quer fazer o desfavor. Isso é um negócio que me incomoda pra caramba. Não é o fato de repente, eu não tá lá falando, ou Não. o que eu falar não ser
amplamente aceito, mas você pega a pessoa mais incompetente que tem pra falar daquilo e põe pra falar. Isso me deixa frustrado. E isso Sim. aconteceu muito também na época da pandemia. Volta e meia era o dia inteiro, transmissão, não sei o quê, e tinham que ter entrevistados. E várias vezes tocava o nosso telefone, eram cientistas falando: pelo amor de Deus, não entrevista essa pessoa que ela não sabe o que ela está falando. Parece que ela tem um título, mas só que é o maior engodo que existe. A gente falava, gente, não chama mais. Aí a informação se perdia, voltava a pessoa. É isso. É pessoas que na comunidade, que estuda, que se dedica, que quer ir a fundo no assunto... Contamina o debate, gente, porque o objetivo, tanto dos jornalistas quanto de quem estuda alguma coisa em qualquer área, tem que ser sempre elevar o nível e não... Ou Ajudar. levantar bolas, igual a gente está fazendo aqui. Mas que façam sentido, Né? né? Também, porque É isso. A régua tem que sempre aumentar. pra cima. O sarrafo tem que subir, né? E não descer. Exatamente. Sobre a ação da África do Sul na CIJ, o que você pensa, Uriah? Eu vejo como... Eu consigo enxergar dois lados, tá? E isso eu tento fazer com tudo também, pra claro. não... Eu vejo, sim, um oportunismo de você querer aparecer naquele momento, de você querer se colocar como porta-voz do Sul global, dos oprimidos, desamparados, que é um papel que tem sido disputado pelo Brasil, Índia e África do Sul, principalmente. Então, vejo isso. Mas, por outro lado, eu vejo que isso, de alguma maneira, também pega neles. Pega profundamente porque... Teve, né, a fala do Mandela lá na década de 90, que fala que os palestinos, assim como os sul-africanos negros, tinham direito à autodeterminação. Foi até uma das justificativas que eles usaram, que pra mim pode ser que faça sentido. Mas não acredito que no momento tenha contribuído. Todo mundo passou a discutir o que era ou não genocídio e o foco saiu daquela... definição da emergência principal, que eram que vidas estavam sendo isso. perdidas em Gaza. Isso. Vidas de civis. Sim. Que nada tem a ver, que eu considero o Hamas terrorista. Pra mim tem Claro. que matar todo mundo do Hamas, tudo aquilo. Uhum. Mas inocentes civis estavam sendo perdidos e a discussão não era essa. Isso é muito alarmante. E aí você começa também a abrir precedentes para que qualquer coisa seja chamada de genocídio. Não tô falando que o que aconteceu lá foi qualquer coisa. Não, claro que sim. Isso eu já tenho que fazer o adendo Lógico, depois, né? Sempre. lógico. 26 mil vidas, é óbvio, Isso. toda a vida conta. Mas, 1/3 delas de terrorista, mas sim. Sim. mas assim, a gente não pode jamais... Isso é algo que a esquerda brasileira faz muito, que é banalizar certos termos. Como, por exemplo, o termo fascista. Nem tudo é fascista. Nem tudo é golpe. Nem tudo é golpe, nem tudo é genocídio, porque quando acontece de verdade já não tem mais o mesmo impacto. É o bom e velho, não brinca de se afogar, que na hora que estiver se afogando, a gente não vai saber se é verdade ou não, que a gente escuta. A gente ouviu tanto que o impeachment da Dilma foi um golpe, que quando a gente teve na iminência de um golpe de fato, que foi no início do ano passado, ninguém usou o termo golpe, né? Pouquíssima gente usou o termo golpe. Como golpe, era uma ação Aí você terrorista. faz o quê? Isso, porque Aí o você golpe usa o quê? virou um terrorista. É Que isso. banaliza Que o aí terrorismo banaliza, também. exatamente. Exatamente. Banaliza o Que terrorismo. é a coisa mais horrorosa que tem, porque ela realmente impõe o terror. O terror, a morte. Mas esse problema ali no Oriente Médio tem solução? Eu não acredito que vai ter, mas é a opinião minha, né? E quando a gente fala de uma opinião de algo tão incerto e tão longo, vem muito do pessoal também, não Claro. só do que a gente estuda, né, velho? Tem a ideologia acaba se É o misturando. que a gente acredita também, né? Mas enquanto não tiver um Estado da Palestina. Mas você é partidário da solução de 2 estados. Sim. Não acho que o Estado de Israel tem que deixar de existir. E nem uma nação única para os 2 povos. Não. Isso não funcionaria Não. jamais. Eu né? acho que é o que foi combinado lá atrás, que deveria ser feito. Sim, Eu não vou falar muito sobre isso para não... pra não causar muita não- polêmica, É né? isso. Tá bom. Vamos voltar para América do Sul? Não, eu quero, antes de voltar Então para a não América vamos. do Sul, eu quero falar de um outro assunto sobre palavras, que você falou que são banalizadas. Eu lembro que a época da polêmica do Monark, você ficou bem indignado com relação às pessoas que
Ah, tá falando de nazismo, mas só que também não fala de comunismo. Como se fossem duas coisas iguais. Por Comparáveis, favor, né? cite e comente. Eu acredito que qualquer movimento, qualquer ideologia que pregue a morte, a violência para conquistar seus objetivos, isso automaticamente tem que ser extirpado da face da Terra. Tá. Nazismo. As pessoas usavam esse termo também para se referir, inclusive, à Aham. direita brasileira. Sempre. E de uma forma tão absurda, porque assim, a gente não pode comparar nada ao nazismo, né, gente? Nada tão grave existiu na história da humanidade. O vice-presidente da República, 3 anos atrás, era um nazista ladrão de merenda, né? Rolou ali um brainstorming, um refreshing, rebranding. E hoje ele é vice-presidente da República. Mas é isso, mostra como o esvaziamento da expressão foi... E assim, e é curioso que para as pessoas que... Eu sou uma delas que abominam no último grau o nazismo, o Holocausto, tudo isso que aconteceu. Mas é engraçado que muitas pessoas que também abominam, não abominam outros movimentos que também causaram milhões de mortes. Sim. E aí a gente coloca, né, o resto. Tá. Que Os inclusive, ismos. E já que estamos falando desses ismos todos, vamos falar de peronismo. Não, mentira. Mas vamos falar da Argentina. Mileilismo. Mileísmo. A ascensão de uma figura como Javier Milei num país historicamente socialista como a Argentina, você acha que reflete uma tendência para o continente? Ou eles só estão atrasados no... Assim, a gente vai ser Argentina amanhã ou a Argentina está sendo a gente do ontem? a gente pode voltar a ser Argentina Sempre, amanhã. a qualquer momento. Eu sei que existe uma tendência sempre quando algum líder ou de extrema direita ou de extrema esquerda é eleito em algum lugar, da gente tentar buscar para ver se está acontecendo uma onda, né? Se tá acontecendo vários Acho que casos. é medo, né? Medo também. Nem sempre isso acontece. Tá. Então, na Polônia, por exemplo, a gente estava esperando que a extrema-direita anti-Ucrânia Verdade. vencesse as eleições. Não foi bem assim. Dá pra usar lá? Dá pra usar esse termo, que a democracia, ou pelo menos as pessoas com espírito democrático, falaram mais forte e você teve ali uma resistência. Na Eslováquia isso já não aconteceu. A Eslováquia foi mais pra extrema-direita, com Robert Fico. Portugal, o negócio tá esquentando. Agora Esquentando, mesmo. né? Essa semana agora a gente teve muita coisa relacionada a protesto e tudo mais. E o parlamento sendo dissolvido, né, reiteradamente. O importante é você nunca deixar que essas situações de quase extremismo ou de extremismo se tornem irreversíveis. Então, tem que conseguir tirar o cara do poder em algum momento. E é isso que decide se tem democracia ou não. Liberal ou iliberal, né? Tá. Que na iliberal você ainda tem transição de poder, mas as regras não são tão justas. Você não tem a sociedade civil ativa fazendo pressão, você não tem... As eleições, as regras são diferentes para quem tá no poder e quem quer chegar ao poder. A Argentina, eu coloco o Milei como populista. Se eu fizesse uma terceira edição, ele ia estar na capa também. Tá. Entendo os motivos dele ter sido eleito. Se eu fosse argentino, talvez no primeiro turno eu tivesse votado na Patrícia Bullrich. Eu teria uma tendência minha. Sim. Até porque é um baita shopping que ela tem. Como que você foi... Gente, ele estava entre a cruz e a espada. Não, imagina, eu tô brincando. Eu provavelmente teria feito isso se fosse argentino Você também. teria que votar para continuidade de um desastre projeto daquele, falido. ou de uma pessoa completamente desequilibrada, que é o Milei. Eu vou criar um isso ou aquilo agora. Milei, completamente louco ou bastante honesto? Louco por um motivo. Porque eu não acho que existe honestidade no populismo. Tá. Porque você sempre precisa falar algo que vai te trazer algum ganho político, não necessariamente aquilo que você pensa. Tanto que ele teve que ajustar vários botões assim que ele assumiu. Mas, de novo, ele abordou causas que a população argentina via como legítima.
Então, uma economia desgraçada, acabada. Ele teve que explodir tudo para tentar começar do zero, né? Ele se propôs a fazer isso com muita dificuldade, tá vendo agora, Claro. né? De aprovar. Que é que a gente brinca sempre no Rivo News, né? Que ganhar a eleição é uma delícia. Governar já... Já é um pouco mais complexo. Mas assim, não vejo muito pragmatismo, tá? Da parte dele, não. Que é o que falta nesses outsiders que nesses movimentos, às vezes, que acham que querem chegar de cima do pedestal de fora e não entendem que, por mais difícil moralmente que seja, você tem que estar na política para mudar alguma coisa. Isso. Sim. E aos O poucos. sistema é bruto. Agora que ele chegou lá em... chegou em Israel falando de mudar a embaixada para Jerusalém, para copiar aquele posicionamento do Trump, do Bolsonaro. E quando ele falou de não querer fazer comércio com a China, vamos ser pragmático? Isso. Se é o país que mais compra de você, cala a boca. Gente, Cala a boca. pelo amor de Deus. Não precisa fazer viagem oficial, mas fica Não. quieto. Isso. Então é oportunismo. Uri, a gente tem falado tanto da guerra, né, de Israel e Hamas que parece que o conflito da Ucrânia acabou. Mas ele não acabou. Ele tá perto de acabar? Não. Na minha visão, não. Sim, Também não faço... Fizemos 2 anos agora, né? Só pra lembrar, Falei gente. com a Cecília algumas vezes. Sim. também. Exatamente. De manhã, tarde, noite, meio-dia. Até de madrugada, Uri, já entrou. Sim. Puta, né? Chama de madrugada, eu apareço. Bom, acabei de descobrir que fui puta por 4 anos. Não, mas não tá... Não acredito. Talvez com uma eleição do Trump esteja mais próximo de acabar, mas não como aqueles que defendem o direito da Ucrânia de existir, de ser uma democracia, querem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a União Europeia conseguindo aí se revirar para conseguir aprovar ajuda para a Ucrânia. Os Estados Unidos ainda são a polícia do mundo, Uri? Eles são a polícia de quem é interessante para eles. Tá. Não para todo mundo. Tá. E você concorda com a frase de que quando os Estados Unidos pegam uma gripe, a gente pega pneumonia? Acho que depende muito do cenário como um Do todo. tipo de vírus. Eu acho que em relação a esses conflitos internacionais, o Brasil, por mais que a gente tenha visto inconsistências de um lado e do outro, eu digo por que eu digo de um lado e do outro. Do Bolsonaro tá na Rússia 12 dias antes da Rússia invadir a Ucrânia, quanto resolver fertilizantes. dos posicionamentos do Lula em relação ao Zelensky, que ele já teve. Então, basicamente, olha que loucura, né? Nesse conflito Rússia e Ucrânia, basicamente o Brasil, de Lula e de Bolsonaro, estiveram do mesmo lado. Claro. E depois, em relação ao Lula e o Hamas e a história que a gente sabe que o PT tem em relação ao Hamas, tentaram há alguns anos aí condenar a classificação do Hamas como organização terrorista, assinatura de vários petistas. Tudo bom, sim. Mas, apesar disso, eu acho que a gente ainda pode estar vulnerável a consequências econômicas em relação ao preço do alimento, do petróleo, que esses conflitos tragam, mas a afetar o Brasil de outras maneiras, a gente... aí que a nossa postura de neutralidade vem de uma maneira que deixa a gente mais tranquilo. Você mencionou petistas, a gente já falou vários partidos aqui. Partido significa alguma coisa no Brasil, Urian? Partido político? Deveria significar. Eu acredito... É importante. Eu acredito na instituição partido político. Não acredito que, como eles estão hoje, tá bem organizado. Gente, não existem 33 ideologias para justificar a existência de 33 que eu ia te partidos. perguntar agora. Existem 33 não, lobismos. Não, eu acho que deveria ter um número muito menor de partidos, mas eu acredito que, na teoria, é importante você ter ali uma instituição que reúna pessoas que pensem de maneira diferente para que tenham representatividade para aquele grupo. Utópico, tá? Eu sei, Sonho. eu sou assim, gente. Eu tenho Pra gostar de política tem que ser análises, Ué. Eu tenho minhas análises Pragmáticos? pragmáticas com base nos fatos, mas
quando eu falo de perspectiva, de futuro, não dá pra deixar de lado aquilo que a gente deseja também. Claro. Não, e só se envolve com política, desde que você não seja um mau caráter que quer roubar, quem tem algum sonho, né, de mudança, óbvio. quem tem algum projeto. Até o próprio presidente Lula, engraçado, né, ele falou isso e foi criticado. Mas ele falou, não tem que se candidatar porque é mulher, porque é gay, porque é preto. Qual é o teu projeto? Né? Qual é a tua pauta? Tua pauta é a tua E existência. as pessoas, elas precisam não de bandeira, mas de causas. Isso, exatamente. Tem que ser legítimo. Exatamente. A pessoa se eleger porque é trans não faz sentido. Tem que ter uma causa pela comunidade trans. É algo que eu vi bastante nas eleições de outros candidatos Agora que era- fudeu. vendendo... Agora já era. vendendo Mas saiu. que eu falava que era vender alma pro diabo, que era partir para soluções de curto prazo. Então é você ter um alinhamento que vai te dar um retorno de alguns votos ali, não vale a pena, gente. Não vale a pena você se vender dessa maneira, porque Tanto que você, sem querer, evocou aqui a fala da Dilma em 2014, né? Que disse que para ganhar a eleição a gente fez o diabo. Fez. Dois anos depois foi empuxada. Eu vou te fazer uma É pergunta. um inferno ter memória. Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai ouvir só essa pergunta e você vai me responder com uma palavra e depois você pode responder o resto como você quiser. ai meu Deus. Mas você vai me responder primeiro com uma palavra só. Peraí. Peraí, atenção. Watter Brazilië wil jij op de ouderdom van 60 zien? De novo? Watter Brazilië wil jij op de ouderdom van 60 zien? Como que eu quero ver o Brasil do futuro? Ó, Quando você tiver 60 que língua, anos. tá isso? Afrikaner, desculpa. Caraca, Me que responde com legal. uma palavra em afrikaner. Kan ik 2 woorden zeggen? Aí agora você pode falar. Não, eu falei, posso falar 2 palavras? Ah, pode. Já. É que nunca fizeram nem em português essa pergunta. Caraca. A gente é muito legal, Cecília. Eu Bom, tô né? A pensando. gente é bom. Ah, vou usar uma muito básica. Frei. Livre. Eu não falo africano, mas eu... Ja, maar je kan goed Afrikaans verstaan. É uma mistura de alemão com... tem holandês Ah, no meio do processo. Entendi. Eu sei porque minha lua de mel foi lá. Na Holanda? Não, na não, África na do Sul. África do Sul. Eu fui pra Cape Town, Joanesburgo e... É isso. Aí depois não era África do Sul, mas na África do Sul fui pra esses 2 lugares. Tomei E por que vinhos África do Sul? maravilhosos. Por que você foi pra lá? Em 2007. Foi empurrão da minha mãe também. É, minha avó fazia parte do Rotary. Aham. E aí eu fui fazer a prova do Tu é Rotary. muito sulista, né? Muito Paranavaí em cima do gado, né? Oxe. Porque eu conheço Ia toda gente do terça-feira na Rotary. casa da amizade do Isso. Participou do Rotaract? Interact. Pior, eu era o tesoureiro. Ai, gente, ficava lá na Clássicos. porta do Interact cobrando a mensalidade de R$6 das pessoas. Oh, meu Deus. É o grupo de Mas jovens. era legal, É o você grupo de visitava jovens do Rotary. orfanato, fazia um trabalho social legal, assim. Mas eu fiz uma prova do Rotary e tinha uma lista de países pra escolher. Sobraram países, assim, super exóticos. Eu acho que eram 60 pessoas. Eu fiquei em 14º, 13º lugar. Então eu fui 13º a escolher. E aí tinha África do Sul ali. Tinha um intercambista da África do Sul em Paranavaí. Eu olhei pra minha mãe e assim, acho que pode ser legal. Eu queria... Primeira opção era Holanda. Porque Aham. eu sempre tive um fascínio pela língua holandesa. Só que a Holanda não tava na lista. Aí foi África do Sul e fui. Então vou fazer isso ou aquilo. Né? Vai, que a gente nasci da pensou. África Turrehan. Aí fui pra África do Sul. Ah! Qual que é o isso ou aquilo? Eu esqueci. Rio de Janeiro ou Cape Town? Cape Town.
Eu também. Iau! Eu também. Eu também. Eu nem sei, nem fui, mas Cara, é uma das cidades mais incríveis que eu já conheci. Pois Muito é. surpreendente, assim. por quê? Binho. Porque é isso, porque eu passei a lua de mel bêbado. Não só isso, mas é uma cidade linda que, pelo menos na visão de um turista, né? Ela funciona, Tá, ela é funcional. Ela é o Rio de Janeiro que deu certo. entendi. Tô errado, não- Uriah? Eu já ouvi outras pessoas usarem esse termo. Tá. Eu já ouvi. Talvez deu certo seja muito é porque pesado. eu já ouvi isso de Sydney, por exemplo. É Sydney? É que eu não conheço. Que é o Rio de Janeiro que deu Não, certo, tá, que a gente então, fala. Cape Town fica no meio do Em caminho. relação a Cape Town, Literalmente. Cape Town e Rio de Janeiro, eu me sinto mais seguro em Cape Town, mas Rio de Janeiro e Joanesburgo já é a mesma coisa. Entendi. Ah, é. Me fizeram Entendi. recomendações sobre Joanesburgo que eu achei que eu tava num lugar muito, muito, muito perigoso. E tava, né, de fato. Mas tinha uma reserva para um restaurante, eu avisei pra moça. Eu disse, nesse horário vocês não vão no hotel. Não vão, porque não vai ter quem busque. E aí você vai ficar preso Gente, no que centro. horror. E é uma coisa horrorosa, Que perigosa. horror, é igualzinho Rio de Janeiro. Mas é um país extremamente amigável, maravilhoso. E o quanto você se interessou pelo continente depois que você viveu na África do Sul? Muito também. Eu fui, enquanto eu tava lá e depois também eu voltei algumas vezes. Fui pra Moçambique, fui pra Botsuana, fui pra Lesotho também. Nossa. Lesoto é aquela bolinha dentro da África do Sul, né? Inclusive foi com a minha mãe pra lá. Gente, tem uma história. Por favor, por favor. A gente pegou um carro e lá eles dirigem, o volante é do lado direito do carro, Inglesa, como né? no Reino Unido. A gente foi com a minha mãe dirigindo, só que Lesotho é um país que tem inclusive pista de esqui, porque neva, é frio. É um país dentro da África do Sul. É. E a gente dirigiu por 6 horas, pista congelada. Minha mãe numa Chrysler grande que tinham emprestado pra gente Aham. do lado direito. Meu Deus. Chega na fronteira, é um postinho assim. Assusta um pouco. Claro. Assusta. Aí, na hora que a gente desce, entrega o passaporte, brasileiro precisava de visto pra entrar. A gente não tinha solicitado visto antes. Pra Aí entrar em Lesoto? levam a gente, eu, minha mãe e uma amiga dela, lá de Maracaju, do Mato Grosso do Sul. Que coisa maravilhosa. Ah. De Maracaju pro Lesoto. É. Ah. Aí, levam a gente pra uma salinha, aí pediram dinheiro pra gente poder entrar. Naquela situação, aí você tem que pagar, não tem o que Claro, fazer. fica à vontade. E aí a gente pagou, entrou, mas assim, o coração aqui, ó. É. Aqui, ó. Imagina, o olho aqui, ó. aquela nevralgia aqui, né? Eu passei É. por uma situação parecida na Tanzânia, que foi a outra parte da minha lua de mel, que foi em Zanzibar. Eu e a minha esposa, a gente tem um hábito de pegar alguma coisa do lugar para guardar de memorabilia depois. E aquele mar absurdo da Tanzânia, né, a coisa mais linda do mundo, o idiota aqui resolveu pegar uma garrafa PET e encher de água do mar e levar. Mas na garrafa era água, então ninguém diria nada, né? Aí tô também na imigração do aeroporto de Zanzibar, que como o Uriah falou, é uma coisa assustadora, porque é muito... Não parece que você tá saindo do país, né? Entendi. Parece que você tá chegando num quiosque. É Entendi. uma coisa... Aí passou a minha mochila no tabacaria. raio-x. É isso. Passou minha mochila no raio-x, aí o policial da fronteira levantou assim o teclado do computador dele e eu, o que foi? Eu, por quê? Ele, não, essa água aí. Eu falei, não, moço, é água do mar. É uma lembrança que eu quero levar. Aí ele, $20. Aí eu fiquei possuído. Falei, não vou pagar nada. $20 para levar água do mar, fica com a garrafa. Aí ele se compadeceu. Falei, não, tá bom, pode ir. E fechou o teclado. Ou seja, tentou tirar uma graninha, Mas né? de um brasileiro, né? É que o Uriah foi mais, Isso. foi Não, mais gente, na mas onda. é que eu tinha 16 anos. Sim, Começa. imagina. Depois, duas mulheres, E- e não era nem um aeroporto, era um posto de imigração. Não, você tinha no meio 16, da sua mãe estra- 32. É, Que é a nossa idade hoje. olha que É louco. isso. Não, e o Lesoto tem uma série de complicações civis, violência né? altíssima, uma das maiores do mundo. É um país Eles complexo. têm, se eu não me engano, tudo é destruído no país. Isso. Eles têm, se eu não me engano, um a cada 30% da população é HIV positivo. Assim, não Imagina. tem sistema de saúde. Claro. Nossa. O país não tinha o que Enfim. fazer. Devastado. Não tinha o que fazer.
Não, teve que Tá, pagar, é lógico. isso. É isso. Jamais te condenaria. Eu tenho uma última pergunta, Vai. extremamente pessoal, mas que é uma curiosidade que eu tenho há muito tempo, Uriah. De onde vem o seu nome? Vocês não perguntaram isso pra minha mãe? Ele acha que a gente falou com a mãe dele. Vamos- será? Dona Viviane, eu falei com a senhora? Não falei. Pode perguntar pra ela. Ela nem sabe quem eu sou. Ela... Ai, gente, a resposta é tão podre. Você não quer? Não, eu falo. Ah, É a apropriação Tinha alguém cultural. da cidade que tinha o mesmo nome. fim. Não sabiam nem o significado. Ela só gostou. A minha avó morreu. Mas o nome da minha avó era pior. Era o qual? Dilma. Brincadeira. Eu gosto assim, de quem não tem medo do cancelamento. Foi só uma referência, Mas você assim? descobriu o que que é depois? Não, minha avó viu o filho de alguém da cidade tinha esse nome e eles colocaram. Mas você descobriu o que que é Urian? Não. Tem algum eu significado? acho sempre quando eu procuro na internet, porque vira e mexe, isso me incomoda Claro. e eu vou Ih. lá ver. Será que finalmente fizeram Agora uma lista tem. que agora tem o meu? Tá. Dá sempre o Uriá com H no final, ou Urias. Sempre alguma coisa parecida, mas Urian... Jura? Ai, Não. que droga. Eu tava pronto pra acusar você de apropriação cultural indígena aqui. Pois é, mas daí Achando vem que era um o... nome indígena. É, mas aí... Pode ser uma coisa hebraica, se for sei o lá. Uriá é judeu, aí você vai se ver aí com essa galera. Entendeu? Ah, bom delícia. demais. Obrigado, Urian, Imagina. por ter estado aqui com a gente. A gente podia passar Foi um prazer. 2 semanas e meia falando sobre todos os assuntos aqui. O que não Mas falta aí... é relações internacionais e Brasil. Meu Deus do céu. E detalhes sobre a vida dele, não é, É mesmo? isso. Bom demais te ter Obrigada aqui. demais, Imagina. viu? Foi um prazer. Gente, foi meu. vocês já sabem, sexta-feira, 12:30. Rivo News. Muito Rivo bem. Nós. Esperamos Segue a gente. vocês. Beijo. Beijo.